Mais uma vez, boa madrugada a todos os irmãos. É uma felicidade estar aqui para falar da palavra de Deus. Eu admiro muitas pessoas que, como a Lucélia, que já fala sorrindo, trazendo alegria, a irmã Jusilene, que prega tão profundamente, sorrindo, e às vezes ela está doente, cheia de dores, e ela prega sorrindo. A Diala, que pregou ontem, né? Que trouxe a palavra ontem, a irmã Diala, que traz uma leveza, uma alegria na palavra. Eu tenho maior alegria em falar da palavra de Deus. Mas o meu sorriso não é facinho, não, viu? Eu não tenho essa... A Lucélia está rindo. Eu não tenho a expressão de chegar sorrindo. Meu sorriso acho que é mais retraído. Eu não sei se é um trauma, eu não sei. Eu sei que, mesmo eu tendo muita alegria para falar da palavra de Deus, eu não tenho essa facilidade, mas os irmãos me perdoem, tá bom? Mas eu tenho uma felicidade imensa de estar com vocês, de dar estudo bíblico, de falar da palavra de Deus em qualquer situação que for possível, tanto para provar isso, é que eu me pós-graduei em docência do ensino religioso, justamente para ter facilidade de falar da palavra de Deus. E hoje, como o Jefferson Pilar falou, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Essa é a fé que é recomendada para nós pela palavra de Deus, não é mesmo, meus irmãos? Bem, vamos falar sobre a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Eu falo que as bem-aventuranças, ela é um raio-x espiritual, que a gente sempre deve estar olhando, repetindo, buscando, se aprofundando. Toda vez que a gente lê as bem-aventuranças, que a gente estuda mesmo, a gente vê coisas novas e a gente pode olhar para dentro da gente. As bem-aventuranças é um raio-x de Deus que a gente pode olhar a nossa situação, como nós estamos. E aí a gente tem o briefing, né, para se melhorar. Porque nós temos que estar preparado todos os dias. Nós estamos vivendo já dentro dos sinais que anunciam a volta de Jesus. Eles estão acontecendo e, por isso, nós precisamos estar preparados. Vamos lá, então, em Mateus 5. Mateus 5 fala sobre as bem-aventuranças. Vamos abrir nossas Bíblias para a gente escrutiná-la. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, quer dizer que ser pobre é uma coisa boa? Não, não era isso que Jesus falou, que estava falando e que está dizendo. Não é assim. Bem-aventurados os pobres em espírito. Olha só, pois deles é o reino dos céus. Tem pessoas muito ricas que têm um espírito pobre. Tem pessoas graduadas com muito conhecimento que também têm um espírito pobre. Tem pessoas muito pobres. Quando eu digo pobre, é de posses. Porque hoje tem uma linguagem na sociedade que eles chamam o pobre de humilde. Quando você é bem pobrezinho financeiramente, ele diz: eu fui numa casa de uma pessoa bem humildezinha. Outra coisa, a humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem gente muito rica sem humildade, certo? Então, é outra coisa que a própria sociedade vai gradualmente, às vezes sem maldade, sem perceber, mas vai torcendo
e vai tornando comum na nossa vida. Como eu falei, tem pobre muito sábio e humilde. Humilde, no melhor sentido da palavra. E tem gente muito rica, tem pessoa muito rica que não tem humildade. Então, é desse tipo de pessoas que está se falando. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Gente, mas todo mundo chora. Todos nós choramos. Mas também não é desse tipo de choro comum. É aquele que está perseverando, aquele que está lutando e que a vida está lhe maltratando, mas ele está perseverante na fé, crendo na palavra. As pessoas estão zombando da sua fé, ele está ali firme e não arreda o pé, avança. Quando não pode avançar, para, reflete, estuda, ganha força e vai para frente. É desse tipo de pessoas que vencem uma Olimpíadas. Eu me lembro do Ronaldo Fenômeno, que estava jogando na Itália e praticamente todos os tendões do joelho dele se romperam. Eu acho que quase todos conhecem essa história aqui. E todo mundo falou que esse aí nunca mais joga. Porque, humanamente, vendo isso, se torna quase impossível. A ciência ela vai se modificando, naquele tempo tinha menos possibilidade, né, de acontecer esse sucesso. Hoje a medicina já está mais avançada, mas o que aconteceu? Ele acreditou, ele lutou, ele fez todos os exercícios possíveis, tudo que era possível humanamente ele fazer, ele fez. E ele conseguiu voltar e ser o quê? Foi pentacampeão? Tetra, não lembro, mas ele conseguiu. Que maravilha. E é isso que nós temos que ter, perseverança. A Bíblia fala de perseverança. Deus fala que os perseverantes entrarão no céu. Bem-aventurados humildes. É isso no versículo 5. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Como assim a terra por herança? Porque a cidade santa vai descer para cá. A cidade santa vai descer para esta terra. Essa é a herança que está se falando aqui. Que maravilha. E no 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem neste país não espera justiça? Nosso país não tem mais justiça. Nós precisamos de justiça. Mas também não adianta esperar a justiça das autoridades, que a maioria estão corrompidas. Temos que esperar de Deus. Por isso que o ensinamento é não fazer justiça com as próprias mãos. Deus saberá fazer justiça. Ele que sabe os pensamentos. Ele que sabe das ações sinceras e as não sinceras. Ele vê nossos pensamentos. Tudo o que fazemos. Aonde estamos, aonde vamos, o que queremos fazer. Ele tem a justiça. Por isso que ele diz, deixai o trigo e o joio junto, na igreja. Só ele saberá julgar. Nós não temos essa capacidade. Mas o irmão está falhando ali. Nós todos falhamos. Às vezes as pessoas não veem nossas falhas. Escondemos muito bem escondidas. Todos temos falhas. Por isso que temos que ter paciência, ter carinho, amor com as pessoas que estão falhando na igreja e não expulsá-las. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos com Deus. Só Deus fará isso para cada um de nós que perseverarmos aqui até o fim. E nós vamos vendo aqui
cada bem-aventurança, nós vamos vendo como está a nossa situação. Aqui é para a gente olhar para a gente mesmo. A gente vai ver onde estamos falhando. Se estamos dentro desse padrão que Deus quer, que Jesus falou. E no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que foi que minha esposa linda leu aqui? A fé sem obra, ela é morta. Do que adianta a gente dizer para a pessoa que está passando fome, necessidade, olha, Deus, aceite Jesus que ele vai confortar você, ele vai te abençoar. Tudo isso é verdade. Mas se a pessoa estiver com fome, ele não tem condição de aceitar isso, gente. Eu, quando era criança, eu passei muita fome. Sou filho de pai separado. Minha mãe ficou com 6 filhos, tudo pequenininho. Sabe, quem mora no interior, né? Aquela fila de criança pequena atrás da mãe, né? E aí, a gente foi morar na cidade e eu passava muita fome. E quando eu estava fazendo a 5ª série, era à noite, e a maioria das vezes eu ia com fome. E eu não tinha condição de aprender como os outros aprendiam. Eles saíam na minha frente sempre. Conseguiam extrair o que o professor falava. E eu não me concentrava muito por causa da fome. Eu sei o que é isso. Então, é o que Jesus diz. Não adianta você querer consolar a pessoa se ele está passando fome. Primeiro você tem que dar o feijãozinho para ele, né? Dar um apoio. E depois você vai dar o estudo bíblico. Esse é o primeiro socorro. Então, não adianta dar uma de bonzinho, vestir uma roupa bonita, um perfume importado, e estar ali tudo certinho, engravatado na igreja, se não tem misericórdia de ninguém. Quanto mais ganha, mais quer. Não tem coragem de dar 1 centavo para quem precisa. Será que é esse padrão que Deus quer? Então, esse é o momento de a gente olhar para a gente mesmo, sem farsa. O 8º, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Meu Deus, aqui está o nosso maior muro, ser puro de coração. Temos que clamar desesperadamente a Deus. Mesmo porque, além da tendência pecaminosa que está inserida, que é inerente de nós, do ser humano depois do pecado, ainda tem o demônio trabalhando, com todos os seus agentes, com todas as suas potestades do mal, para tirar a gente do foco, nas revistas, nos filmes, nas novelas, para quem assiste novela, nas propagandas, em tudo, na roupa, no alimento, em todas as coisas que ele pode, na literatura. Meu Deus, se for fazer uma relação, nas pinturas, nos cosméticos, em tudo. E aí vem a televisão, tornando essas coisas todas naturais, dia a dia. Quanto mais eles vão mostrando, falando, usando, e vai se tornando natural para as pessoas, coisas que são pecaminosas, se tornando para a gente natural. Quanto mais se ouve, você conta uma mentira, se você fala a partir de 10 vezes, você mesmo já vai acreditando naquela mentira como verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com o que comemos, com o que vestimos, com o que falamos, com o que acreditamos, porque também ele vai trabalhando o passo bíblico, fundando várias igrejas com doutrinas completamente contrárias de Deus e do que a Bíblia fala, também para que as pessoas se encaminhem para essas igrejas, se desviando do que Deus quer, do que a Bíblia fala. Mesmo estando com a Bíblia na mão, cantando hino e dizendo que acredita em Deus. Deus tem regras e essas regras não mudam. Deus é santo e precisamos temê-lo. A Bíblia diz tremer e temer diante de Deus. Por isso, até para orar, para falar com Deus, temos que ter reverência.
E a sociedade ela vai mudando de tempo em tempo. Ela vai tendo mudança. Você vê que Jesus, o próprio Deus Filho, quando ele falava com Deus em oração, ele dizia Pai. Ele não falava paizinho, papai, meu amiguinho, não. Ele falava com temor, com reverência, Pai, certo? Mas hoje a gente vê oração de tudo quanto é jeito. Nós temos que ter temor a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Às vezes você vai contar um problema seu para a pessoa errada, que você acha que é seu amigo, e ele vai te dar um conselho completamente fora do que deveria ser o conselho certo. Melhor confessar a Deus, ou então ao pai, à mãe, alguma coisa com que tem que conversar, aquele que ama você de verdade. Eu já vi uma pessoa falando uma coisa dentro do ônibus, muitos anos atrás, lá em Porto Velho, Rondônia, quando eu ia trabalhar. Eu não tinha carro na época, eu ia de ônibus. E a pessoa, aquelas pessoas que têm prazer de fazer escândalo, falar o que quer para todo mundo ouvir, né? Essas coisas assim. Ela falando que o marido dela tinha traído ela, falando para a amiga dela, e todo mundo ouvindo, ela não estava nem preocupada. E a amiga dela disse, faz a mesma coisa, põe um chifre nele também. Desse jeito. Vocês estão entendendo? Eu estou falando uma coisa que eu ouvi, quer dizer, isso é conselho que se dê uma mulher casada? Isso é conselho para se dar a alguém? Então, nós temos que ter muito cuidado. Bem-aventurados os pacificadores. Isso é pacificação ou é jogar gasolina no fogo para ele arder mais, aumentar a chama, né? Então, vamos pedir conselho numa pessoa que teme a Deus, uma pessoa equilibrada, que tem um bom casamento, que tem um bom relacionamento com a sociedade, uma pessoa séria, uma pessoa amiga, que teme a Deus. E no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O povo que segue a Deus já está sendo perseguido. Existe uma corrente esquerdista no mundo inteiro alinhada, que são contra as igrejas, são contra os crentes, são contra as pessoas que usam a Bíblia. Eles querem mudar os conceitos bíblicos. Porque hoje, o que nós vemos aí são pessoas do mesmo sexo casando um com o outro. E o que a Bíblia fala sobre isso é muito contrário do que vem acontecendo, e por isso eles odeiam a Bíblia, eles odeiam os conceitos do Criador do céu e da terra. E tem muita gente sendo perseguida já. E isso vai vir para cada um de nós. Se a gente não tiver alicerçado na palavra, consagrado com o Espírito Santo, quem não tiver vai cair. É hora de a gente olhar para a gente mesmo. A gente só prega as coisas para os outros, né? Na maioria das vezes, mas essa pregação das bem-aventuranças é para nós olhar para a gente, ver aonde estamos errando, aonde estamos precisando de mudança e clamar sozinho com Deus, orar, jejuar, estudar, se consagrar, porque é hora, nós não estamos vivendo mais esperando os sinais da volta de Jesus, eles estão acontecendo. Nós estamos dentro dos sinais da volta de Jesus, da iminente volta de Jesus. Quem brincou, brincou. Quem quiser continuar brincando, pode continuar. Nós temos o livre-arbítrio, meu Senhor. Mas para quem quer salvação de verdade, está na hora de mudar tudo que for possível para agradar a Deus. 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se
e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas, incluindo o próprio Cristo, os 12 apóstolos, que quase todos morreram de forma terrível, assassinados pelas pessoas do próprio meio em que viviam. E isso vai acontecer novamente, e agora com dose muito mais danosa, feroz, sanguinária, terrível. No final, isso vai acontecer. E quem não estiver preparado, qual é a preparação? É firmeza na palavra de Deus, é firmeza na fé, adquirir conhecimento, extrair conhecimento deste santo livro, porque depois, tudo que estudamos, aquilo que até a gente nem lembra mais, por exemplo, quando eu fui batizado na Igreja Adventista em 1979, muitas coisas que me falaram, que eu aprendi, que eu ouvi, muitas coisas eu não lembro, mas na hora que precisar, o Espírito Santo, nesses momentos difíceis, o Espírito Santo vai fazer com que eu lembre, e com cada um de vocês que estão aqui me olhando. Se você estudou, o Espírito Santo tem condições de lembrar você. Se você não estudou, aí não tem como o Espírito Santo fazer você lembrar de uma coisa que você nunca ouviu. Por isso que temos que estudar, estudar, estudar. Orar, orar e nos consagrar. Meus irmãos, na sequência aqui, olha só, no versículo 13, o sal da terra e a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quem quer ser pisado pelos homens injustos? Daqui, ninguém. Então, irmãos queridos, isso que nós estudamos aqui, talvez olhando de uma ótica diferente, que talvez nunca ninguém tenha falado para vocês, nós podemos olhar para nós. O Espírito Santo, nesse momento, está tocando em cada mente aqui, ó. Cada pessoa que está aqui, o Espírito Santo está falando na mente e está mostrando onde está a sua falha. Pode acreditar nisso. Você está vendo agora você mesmo. O que resta-nos daqui para frente? Essa palavra foi Deus que mandou. Nesse momento, o Espírito Santo que está falando com vocês, através desse pobre pecador aqui. E eu estou falando para mim também. E aqui nós vemos as nossas falhas. Agora vamos colocar o joelho no chão e clamar a Deus. Mudar. A palavra de conversão, a pessoa se converteu. O que é se converter? É mudança de direção de vida. Quando você faz, para quem tem carta de motorista, sabe, a gente estuda muito sobre conversão, que sempre o professor está dizendo, converte, faça a conversão para a esquerda, conversão para a direita, segue em frente. Aí tem as placas indicando, né, as conversões, onde ontem mesmo aqui em Fortaleza, eu fui mandar fazer um trabalho no carro, e quando eu saí, eu não tinha o GPS, mas minha esposa ficou preocupada, acabou minha internet, e aí eu ia dobrar numa rua que eu olhei a placa, proibido, segui. Fui mais na frente, será que eu vou acertar, voltar para fazer o contorno e pegar a rua certa, mas consegui chegar em casa, graças a Deus, tranquilamente, sem o GPS. Mas, enfim, eu não poderia fazer a conversão para o lado esquerdo. Na rua que eu pensava que eu ia pegar, não dava, então tive que seguir bem para frente. Então, conversão é mudar de direção. Então, se está faltando alguma coisa ainda em mim que precisa ser convertido, eu vou orar. Eu sei que precisa, sempre precisa. Todo dia, quanto mais eu chego perto da luz, mais eu vejo defeito em mim.
Quantas coisas eu tenho clamado, Senhor, me ajuda a mudar nisso aqui. Quando eu percebo, nem estou usando, nem falando, nem fazendo mais. E isso é a luta da gente. Quanto mais você vê defeito em você, mais consagrado você está, porque você está próximo da luz. Quando você não vê mais defeito em você, aí é hora de misericórdia, tá bom? Quem quer de vocês, quem quer mudar, Senhor, tem algo em mim, você não precisa falar, e eu quero mudar, e eu quero que o Senhor me ajude. Levante a mão. Amém. Amém. E Deus vai fazer. O Espírito Santo vai fazer com que você mude e se prepare. Então vamos orar. Amém. As pessoas estão levantando a mãozinha. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor. Aqui está os teus santos, Senhor, nesta sala. Nós estamos buscando força do céu, buscando sabedoria, buscando consagração no Espírito Santo, na porção da chuva serôdia, Senhor, que é a tua promessa da qual nós cremos. Estamos aqui clamando, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família representada aqui, por cada santo que está nesta sala, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a superar as nossas deficiências. Ajuda-nos, Senhor, a reverter situações para o teu querer, para a tua vontade, Senhor. Onde não temos força, Senhor, nos ajuda. Nos dê o empurrão necessário para que possamos seguir em frente, caminhar contigo a cada dia da nossa vida, que cada dia, meu Deus, possamos estar preparados, meu Deus, como as virgens prudentes, Senhor, com o óleo do Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque é isso que queremos. E é isso que vamos conseguir com a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém.